Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Quero deixar para vocês o telefone e o site da rádio, www.radioboanova.com.br. E o telefone, pessoal, é o 0800 97 95011. 0800 97 95011. Não esquecendo da participação dos ouvintes para auxílio ao Clube Amigos da Boa Nova. Ô, Jair, não é auxílio, não. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Jair está falando que é auxílio à rádio. Não é auxílio, não, né? É uma obrigação nossa, né? É uma obrigação nossa, Porque estender as ondas da Rádio Boa Nova para mais pessoas, isso tudo gera custo, né? Justamente. E tudo isso vem de encontro aos benefícios da nossa doutrina espírita, né, Sônia? Sim. Porque quando as ondas da Boa Nova percorrem, né, os ares desse nosso Brasil, né, que chegam aos mais longínquos rincões desse nosso Brasil, não é? É mais esclarecimento, né, que é levado, mais pessoas felizes, mais pessoas tendo contato, né, com o Consolador prometido. E, né, uns ajudam fazendo, outros ajudam colaborando de outras formas, né? Sim. Mas de formas que nós não estamos falando nem de Rádio Boa Nova, nós estamos falando de doutrina espírita, não é? A Rádio Boa Nova é uma emissária da doutrina espírita. Ô, Jair, você falou aí no Brasil, mas nós temos ouvintes em vários países. Não. Nós estamos falando aqui no nosso circuito mais íntimo, mais fechado, né? Agora, a quantidade de ouvintes que nós temos aí por outros países, né? Aquele dia mesmo que nós recebemos um e-mail, né? De um cacique lá do Amazonas, né? Isso. Quer dizer, a gente acha que lá no meio da selva ninguém ouve nem nada. Não ouve o quê, né? Olha, né, tô gostando muito, fala novamente, acho que nós tínhamos falado sobre o álcool, né? Ele chama a tribo toda para o meio, né, lá do... Para ouvir o rádio. Né? Antigamente, quem falava a voz alta da tribo, não é? Era justamente o pajé, né, Sônia? Isso. Hoje o pajé é o rádio, né? Isso mesmo, tá vendo? Hoje o pajé é o rádio, né? E aí reúne a tribo toda e coloca e todo mundo ouve. Quer dizer, isso é uma maravilha no campo da conscientização, né? E eis que eu vos enviarei um outro Consolador, né? E ele falará de tudo, né, daquilo que tenho dito e de muito mais. Ora, quando as ondas da Boa Nova eclodem pelos céus do Brasil, né, é o Consolador prometido entrando dentro dos lares. Não é? E tudo isso, Jairo, gera custos. Justo. Né? Tem um custo para levar os programas até, você disse, até lá na tribo. Né? Sim. Tudo isso tem custo, porque principalmente uma rádio, ela depende muito de energia, né, Sônia? Isso mesmo. Os transistores, né? Os transmissores, aliás, né? Eles trabalham em altas voltagens, né? Precisam muito de energia e, além do mais, tem as atividades sociais desenvolvidas, né, pela Boa Nova. Isso mesmo. Né? Tem através do Clube Amigos da Boa Nova, a Fundação André Luiz, isso. Né? Quer dizer, quantas pessoas são felizes, estão lá tratadas, recebendo medicação, recebendo atendimento médico, recebendo carinho, cuidados, né? Isso não através de um bolso, mas da somatória de colaborações, né? É isso mesmo. Então, a doutrina espírita será aquilo que forem os seus homens. Ótimo, isso mesmo. Então, pessoal, vamos participar. Entrem em contato com o Clube Amigos da Boa Nova. O telefone de lá é o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E aqueles que já são sócios, entrem em contato para atualizarem o cadastro, passar o pagamento para débito automático. Isso ajuda demais. Então, façam a sua parte. Vamos ajudar.
E o pouco com Deus é muito, né, Sônia? Isso aí, isso aí. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e acaba que isso gera um ganho muito grande. É isso, né? Aí. Já, na semana passada, nós terminamos o caso da dona Terezinha, que faz parte do capítulo 7. Hoje nós vamos ver o caso, um dos primeiros casos será o do senhor Telêmaco. Telêmaco? Isso, onde o Marcelo Rios e o companheiro dele, o Claudio Almir, estão fazendo essa visita. Eles chegam até o senhor Telêmaco e falam: como tem passado? Ele responde: não suporto mais essa indigência. Ter que ficar aqui nessas condições, cercado por esse bando de doidos, como se eu não tivesse como custear o meu tratamento. Eu já cansei de solicitar minha transferência daqui. Não suporto mais esse lugar. Já estou farto e cheio dessas coisas aqui. Além do mais, preciso receber minhas visitas. Elas aqui parece que estão proibidas. Minha velha e meus filhos devem estar mortos de saudades de mim. Ô, Jair, aqui, olha. O Telêmaco, ele deixa de cara e já mostra. Ele não é ele que está com saudade, não. É a família, a família dele. Saudade, eu acho que o Telêmaco, ele é mais doente do que Dona Terezinha. Por quê, Jair? Porque Dona Terezinha sofre do humor, né? E o Telêmaco, ele sofre da prepotência mal-humorada. Isso mesmo. Da arrogância mal-humorada. Isso né? mesmo. Quer dizer, quando você sofre só do mau humor, né, a coisa fica até mais facilitada, né? Mas quando você sofre também da prepotência, aí a coisa fica difícil. Jairo, e é complicada a convivência com o prepotente, né? Prepotente. Nossa, é muito difícil, complicado, né? Nossa. É muito difícil. Nisso a gente vê como que Jesus, né, foi grande, como que Jesus sofreu, né? Porque para enfrentar, né, a prepotência daqueles que o cercavam, né? Do Sinédrio, né, aquelas pessoas que se achavam legítimas representantes de Deus, né? O prepotente é muito difícil. Não é? Ô, Jair, quando a gente passar a ver, não como pessoas do mal, mas como pessoas ignorantes, ainda vai lá. Mas, nossa Mãe de Deus, é muito difícil a convivência, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Quando a arrogância, né? Quando essa arrogância sobe a cabeça, não é? Eu acho que aí é uma doença, um adoecimento difícil e de largo curso. Não é? Uma das coisas que eu acho assim, maravilhosas, uma das coisas que eu acho maior em Francisco Cândido do Amor Xavier é a sua humildade. Né? Chico era de uma humildade que, vou te falar assim, é até difícil de descrever, né? Quem conheceu, conheceu. Né? Quem conviveu com a humildade de Chico, conviveu. Porque é uma coisa difícil de escrever. E poderia ser uma pessoa prepotente, né, Sônia? Poderia ser uma pessoa daquelas que tratam as pessoas à distância, que não se misturam, né? Essas pessoas que se acham, né, show, que se acham grandes, né, e tudo, né? Chico, né, 100% das pessoas que chegavam perto de Chico tinham o mesmo tratamento, né? Sendo amigo, sendo inimigo, pessoas que Chico sabia que foram lá, né, para o mal, né, movimentando assim, para ver se pegavam a falha, se isso e aquilo. Ele tratava a pessoa da mesma forma, né? Chico, quando era procurado pelos jornalistas para dar uma entrevista, né, muitas vezes ele falava com o jornalista assim: olha, me espera um pouquinho, só um pouquinho. Aí, por quê? Porque ele tinha visto um amigo, né? E aí sentava com aquele amigo, brincava, apresentava para o jornalista, conversava. Depois que ele atingia aquele amigo, é que ele ia, né, conversar com o jornalista. Não é? E muitas pessoas, hoje, né, aliás, hoje não, muitas pessoas, elas não têm suporte para enfrentar, né, o flash de uma máquina fotográfica. Não, tem séquitos. Séquitos, é verdade. É verdade. Não é, Jair? É muito estranho isso. Muito, né? Assim, Nossa Senhora. Nós temos que repensar muito estas questões, né, Sônia? Esta
essa doença do nosso amigo Telêmaco, né? Ela é uma doença complicada, né? Porque a crise de humor, né? Você passa por ela. Porque, às vezes, aquela pessoa tem aquela explosão de humor, mas você sente que aquela pessoa é uma pessoa boa, né? Dentro dela existe uma bondade, e são crises, né? Agora, o prepotente, ele é sempre prepotente, o olhar é prepotente, o sorriso é prepotente, né? A maneira de te tocar, a maneira de te cumprimentar, né? A prepotência, ela é uma sequência, né? Ela não dá tréguas, né? Ela se insere em toda a manifestação daquele ser. E não adianta, né, Jara? As pessoas tentam até se esconder atrás de capas. Isso. Mas não conseguem. Não consegue. É muito interessante essa questão da prepotência. Justamente. A pessoa não consegue, porque aquilo está na alma, né, Sônia? Isso está na alma. É isso mesmo. O Marcelo ainda com o senhor Telêmaco ainda contando a história dele. Doutor, e essas sombras que me perseguem dia e noite sem parar? Elas me pagam, tiro-as a socos e pontapés. Se eu arrumasse um bom chicote, aí é que elas viriam comigo. Devem ser demônios das profundezas dos infernos e querem infernizar a minha vida. Logo eu, que sempre empreguei a todos, tratando-os com tolerância e bondade. Eu que sempre fui um homem bom e cumpridor dos meus deveres com Deus. Interessante, hein? Nem Jesus aceitou o título de bom, né? Eu preciso voltar, sair desse hospital, reassumir meu lugar na fazenda. É a ociosidade que está me adoecendo assim. O senhor Idalício e o tal de Matos, Jairo, ele mostra claramente, né? Tranquilo aí. O senhor Idalício e o tal de Matos sempre vêm aqui para conversarmos um pouco, mas, às vezes, eles me irritam tanto quando começa aquela falação sobre pensar mais em Deus. Eu não suporto. Eu tenho lá tempo para isso? Esse negócio de ajudar os pobres, de amar o próximo, amor, na verdade, é dinheiro. Dinheiro no bolso. Aí. Sem dinheiro não se faz nada. Eu que não tivesse muito dinheiro para ver se eu estaria aqui nesse hospital. Meu Deus. Ele tá achando que tá lá por causa do dinheiro dele. Gastou no tubo do dinheiro. É verdade. Aqui, ó. Minha velha deve estar gastando burro do dinheiro com o meu tratamento. E eu aqui sendo tratado dessa maneira. Dessa forma. Tá certo. Ai, pai. Mas você vê que todas as falas dele são falas de prepotência, né? Todas as falas, tudo que ele faz uma análise, tudo que ele mostra é uma personalidade, né? É um traço de personalidade essa prepotência. Aí Marcelo e o Cláudio Almiro falam com ele. Meu querido irmão, pense mais em Deus. Ele vai xingar esse povo. Nossa Senhora. Marcelo Rios e o cara vai sair de lá por mais em Deus. Tá doido. Pense mais em Deus e menos em si mesmo. Esse é um momento de tratamento e deve se dedicar a ele. Mais dia, menos dia, você terá alta. Enquanto isso não acontece, procure aproveitar melhor os seus colegas e companheiros de trabalho. Senhor Telêmaco, procure ver o Matos e o Idalício com outros olhos, pois provavelmente serão muito importantes para o Senhor. Por tudo, dê sempre graças a Jesus por poder estar aqui. Aí tem o lance interessante, né? Ver com outros olhos. Né? Ou seja, aquela fala de Jesus, né? Quem tiver olhos de ver, que veja, né? Quer dizer, você tem olhos, às vezes, de olhar, mas não vê. Não é? Você olha, mas não vê. Porque, a bem da verdade, você olha, mas só olha as coisas de sua conveniência, né? E ver é uma tomada de consciência, né? Assim. Ver nos exige uma tomada de consciência. Quando você vê e passa, na realidade, a sentir e a tomar pé daquilo que você está vendo, né? Aí a gente lembra daquela mensagem do Espírito Vianney no Evangelho, né? Dê graças a Deus por ser cega, porque quando vês... né? Dê graças a Deus por ser cega. Porque, né? na mensagem, quando a menina pede a cura da cegueira, né? É verdade.
nesse princípio aí, desse diálogo, né, que você nos traz, eu estava lembrando aquela questão de Jesus, né? Quando um fariseu chega perto dele e diz a ele assim, bom mestre, né? Bom mestre. Ora, todos nós vivemos doidos para chamar de bom, né? Para ser chamado de bom. Ah, Jair é muito bom. Aí você fala, nossa, eu estou muito bom, né? Não é assim? Ah, Sônia. Tão boazinha. Sônia é tão boa. Ô, menina. Aí fala, eu sou boa demais, né? E, no entanto, o fariseu aproxima-se de Jesus e diz assim, bom mestre. E Jesus, então, diz a ele assim, né? Bom é meu Pai que está nos céus, né? Ou seja, ele não aceita aquele título, né? De bom, né? Pensa bem, Jesus não aceitou aquele título de bom. E ele diz assim, vós me chamais de Senhor e Mestre e dizeis bem, porque eu o sou, né? Quer dizer, ele incorpora a si o título de Senhor, né? Senhor é aquela pessoa que tem uma maturidade, né? Que já tem uma vivência, né? E mestre é aquele que ensina, aquele que tem domínio sobre o conhecimento, né? Quer dizer, então, a gente vê os níveis de humildade de Jesus nesse diálogo. Né? Bom é meu Pai que está nos céus, né? É muito interessante você ver um ser totalmente despido de prepotência. É isso mesmo. O Marcelo e o companheiro dele terminam o contato com o Telêmaco falando da seguinte forma. Irmão querido, jamais se esqueça que tudo passa e que somente ficam as nossas boas ações. Aí eles passam para conversar com o Alberto, um outro paciente. Alberto, que Jesus seja louvado. Ora, doutor, eu estou até desanimado de ficar louvando a Jesus dessa forma. Oxa, nós Jair, que horror! É verdade. Eu já estou até desanimando. Tá terrível. Que é isso? Não é? Ora, doutor, eu estou até desanimado de ficar louvando Jesus dessa forma. Veja o senhor, que ele me abandonou aqui neste inferno. Olha só, gente. Cheio de loucos, doidos, malucos. Estou sempre atacado por esses pensamentos enlouquecedores que têm dizimado meu ânimo. Já lá nessa ala só tem problema com problemas com humor. Com humor. Não é? Mas, olha, hoje, né? Hoje, os distúrbios do humor, né? Tratados como transtornos do humor, né? Olha, vou te dizer, não tenho essas pesquisas em mãos, mas eu, na experiência pessoal, eu digo que isso atinge a mais de 70% das pessoas. Que é isso? É verdade, a gente se pega, de repente, tomando atitudes que, né? Sim, às vezes, gente, eu brinco muito com os amigos e tudo, né? Eu falo assim, fulano está surtado. Fulano está surtado. Hoje você está surtado. E quando eu falo isso, eles já entendem o que eu estou falando, né? Porque nós vivemos em pequenos surtos, né? Surtos de prepotência, né? Surtos de raiva, surtos de ódio, né? Surtos de mau humor, de agressividade, né? Tudo isso está inserido na problemática do humor. Não é? Surtos de tristeza, não é? Surtos de euforia, não é? Tudo isso está inserido nos transtornos de humor, não é? E nós vivemos estas oscilações constantes. Às vezes, durante o dia, nós vivemos isso, passamos por todos esses capítulos juntos, não é? E ainda nos vemos como pessoas normais. Nos pegamos várias vezes assim mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Tem dia que nós oscilamos assim, como dizemos assim, vamos do céu ao inferno. Não é? Doutor Bezerra de Menezes, naquela obra Nas Fronteiras da Loucura, né? Na introdução, aliás, eu acho que a introdução ela é uma introdução maravilhosa, não é? Dr. Bezerra de Menezes diz assim, é muito tênue a linha que divide o equilíbrio do desequilíbrio. Né? Por quê? Nós vivemos, não é, nessa corda bamba. Não é? Nós ainda somos seres muito frágeis, muito instáveis.
É isso não é? mesmo. Alberto fala: hoje sou o desânimo. Durmo. E quanto mais durmo, mais tem necessidade e quero dormir. Preciso dormir e desaparecer, esquecer que estou vivo. Se Jesus tivesse minha piedade, misericórdia, me permitiria morrer. Seria para mim um descanso. Morrer é o que eu quero e do que eu preciso. Não consigo viver mais, pois a minha cabeça não consegue pensar em alguém que não seja Violeta, aquela desgraçada. São saudades, desejos de tê-la comigo. Ela me abandonou dessa forma, levando com ela o meu coração e minha vida. Tá aí apaixonado pela Violeta, né? Ele, você vê que aí, não é? Você vê que aí tem inserido nestas falas de sofrimento, né? Mas uma grande prepotência, não é? Não é verdade? Um amor doente. É um amor doentio, porque ele não consegue admitir que a Violeta era livre para fazer as escolhas dela, não é? Ou seja, e ele se vê abandonado, se vê isso, se vê aquilo. Por quê? Porque ele perdeu, né, o objeto de propriedade dele. É isso não mesmo, é isso mesmo. Jari, isso no caminhar da humanidade está sempre presente, né? Muito presente. Esse senso de dominação, né? É muito... Isso, nossa, é um complicador muito grande na vida das pessoas, né? Verdade. É um complicador muito grande. Esse senso de propriedade, né? Esse sentido de propriedade, a gente nos achar dono das coisas, né? Nós não percebemos que a vida é um evento transitório, né? E tão transitório quanto a vida são as coisas e as circunstâncias. É isso mesmo. Não é? Tão transitório quanto a vida. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Deixando aqui para os ouvintes o site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br/blog. E queremos também falar com os ouvintes que o livro, que é o motivo do nosso estudo, O Residente, teve um novo projeto gráfico, tá lindo. Você viu já a capa do Residente? Ficou muito bonito, né? Muito bonito, muito criativa mesmo. É isso mesmo. Então, o livro tem um formato maior e tem uma capa belíssima. Teve algumas correções. E quem quiser adquirir, é só entrar no nosso site que vai ter lá o modo como adquiri-los. E também o livro Relicário, que teve esgotado durante um longo tempo, agora está de volta. O Relicário é um livro que nos ajudará a enfrentar os problemas afetivos, morais, emocionais e espirituais. É diferente de outros livros que depois de lidos ficam lá na estante. Esse não. Esse livro Relicário você vai ter na sua cabeceira. É um livro muito bom. Não esqueçam de conhecer lá no nosso site o livro O Residente, que agora com um novo projeto gráfico, e o livro O Relicário. Vou repetir o nosso site, é www.itapuãeditora.com.br. E para terem acesso ao nosso blog, é só acrescentar /blog. Já nós falávamos do Alberto, que teve uma desilusão amorosa, né? E justamente. Passou a ter ódio do mundo. Isso. Quantos são que vivem assim, né, Sônia? Jário, nos noticiários policiais... Justamente. A gente vê muito disso. Ontem, coincidentemente, eu estava ouvindo uma rádio local aqui, né? E a entrevista de uma pessoa que tinha assassinado a esposa, né? E essa pessoa extremamente arrependida na hora ali, vivendo até uma crise, né? Mas justamente por causa disso, era um casal que já estava em processo de separação, né? O juiz, né? O meritíssimo juiz, ele já tinha determinado o afastamento dessa pessoa, né? Das proximidades da vítima, e essa pessoa foi ainda procurar a vítima e chegou lá, discutiu, né, e assassinou a vítima. Que triste. Né? Assassinou lá a sua companheira, né? Veja bem, isso é também uma prepotência muito grande, né? A prepotência, ela faz muitas vítimas
vítimas diretas e vítimas indiretas. A posse, né, A Jair? posse, o sentido de posse. É. Ninguém é de ninguém, né, Sônia? É verdade. Ninguém é de ninguém. As coisas, nós temos que aprender, né, que as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas. Não é? Quer dizer, hoje você pode ver, né, hoje você está com alguém e aquela pessoa, né, é o seu, né, a sua referência afetiva, não é, e tudo ali, mas pode ser que amanhã essa pessoa já não te veja como a sua referência afetiva. Não é? Então, nos cabe a humildade em reconhecer o direito dessa pessoa em também fazer as suas escolhas. Ô, Jair, nós tivemos um contato com a pessoa durante essa semana que o namorado não quer saber mais da menina. Da menina. Uhum. Jairo, ela nos contando que não aceita de forma alguma essa separação. Uhum. Aí, olha só, ela foi procurar centros onde... Faziam... Como que se fala? Já como que chama? Buscar o ser amado. Aqueles que trazem 4 luzes. Isso, né? Nos postes tenha fixado lá assim, trazemos... né, o ser amado em 4 dias. Isso, não é? Isso mesmo. Não é assim? É. Agora não sabe se fica, né? E foi nisso, foi na igreja evangélica, foi em vários lugares. Né? Isso. Mas, hora nenhuma, ela admite que o problema foi com ela. Sim. Tá entendendo, Jairo? Claro, entendo. Que o cara afastou por causa da arrogância dela, por causa... Tá entendendo? Conheço vários casos nessa situação. Vários. Ô, Jair, engraçado que ela não consegue enxergar. Interessante isso, né? Mas o tempo vai levá-la a enxergar. Eu conheço pessoas hoje, né, que muitas vezes, quando eu tive o primeiro contato com elas, né, havia essa demanda, essa reclamação e tudo, e hoje elas falam assim, nossa, eu cresci muito. Quando eu tiver um próximo, né, uma próxima referência afetiva, eu vou ser mais feliz, né, porque aprenderei a respeitar. Né? E essa questão, né, eu acho que as relações afetivas, elas devem passar por ambas as partes por uma reflexão muito grande. Né? Porque todas as vezes que você se julga dono do outro, você sufoca o outro. Né? E uma das coisas que é muito difícil para o ser humano é viver sobre a perda da liberdade. É ou não é? Onde você estava? Onde você foi? O que você fez? Com quem que você estava? Né? Isso não é uma relação afetiva, isso é investigação. É ou não é? Que horas que você chegou? O que você fez? O que você falou? Né? Você está olhando para onde? Não é? Ora, isso é um resumo de uma prepotência extrema. E quando você está, né, constantemente sendo objeto de uma investigação, você perde o gosto. A relação ela vai perdendo o brilho. Não é? E isso é uma coisa assim que nós vemos em todos os lugares. Não é? Você vê a questão assim, às vezes o companheiro, ele está lá no namoro ou está lá num casamento, ele não quer que a sua esposa mantenha contato com as amigas de ontem. Não é? Ora, qual o direito que você tem de privar a sua esposa, a sua namorada, né, de ter as suas amizades? Ô, Jair, mas acontece isso demais da Demais. conta. Aqui, a mulher ou o homem, eles, a hora que casam, tem que excluir o seu passado, tá entendendo? Passar a borracha, né? E não pode movimentar aquilo perde mais. todos os amigos. Justamente. Aí, na hora que o casamento está em crise, e você vai buscar aqueles amigos, já não é mais a mesma coisa. Né? Da mesma forma, esposas, não é? Namoradas, etc., né?
ficadas, não é, Sônia? Isso. As ficantes, né? Da mesma forma que não querem que o seu companheiro jogue uma bola, jogue um futebol de salão, se reúna com os amigos, que saia, não é? Ora, gente, base... Mas para boteco, não. A base de toda relação, é a liberdade. É verdade. Não é? Não, é isso o ser humano, nós não conseguimos conviver com a perda da liberdade. Aliás, a Organização Mundial de Saúde, quando ela trata das questões da depressão, a perda da liberdade é o terceiro item causador de uma depressão. Ou seja, a depressão, ela invade a relação. É isso não é? Mesmo, é isso e mesmo. A relação passa a ficar negra na medida em que você não pode mais, não é? Conviver com as coisas. É isso mesmo. Não é? Ô, Jair, mas no caso dessa menina que nós estamos contando o caso, sempre vai duas pessoas para escutar, né? Então, aí o meu colega falava assim, mas tudo é aprendizado, mas tudo é aprendizado. Eu já vi, a menina foi ficando sem paciência, porque aprendizado leva tempo, não é? Ô, Jair, minha falta de misericórdia é tão grande que eu pensei assim, mas esse rapaz é de muita sorte. Tá, você pensou, né? Pensei. É verdade. Jairo, porque assim, são Pelo pessoas... menos ele tem bom senso, né? São pessoas difíceis de conviver, tá entendendo? Que querem controlar na sua vida. Você tá doido. Aí não dá certo. Tá doido. Mesmo, a vida, nós já vivemos sob tantos controles, né, Sônia? É verdade. O controle da agenda, né? Você quase não é dono de você, porque você tem uma agenda, né? A gente termina aqui, né, o nosso trabalho, a gente já sai para os nossos afazeres, né? E corre para aqui, corre para ali, tudo com tempo e espaço determinado, né? A gente já vive tão, né, assodado, né, pelos compromissos, e viver ainda sobre a imposição caprichosa de pessoas, aí é uma coisa terrível. Né? É verdade. Nós já vivemos controlados demais. É a mesma coisa, eu na nossa casa espírita, né, eu luto muito com isso. E hoje, graças a Deus, eu fui ouvido e tem... Né, teve uma época que a porta fecha 8h10. Ai, meu Deus. Não é? Que quem não chegar até 8 horas não toma o passe. Quem não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? As pessoas já afluem à casa espírita depois de um dia tão desgastante, depois de tantos compromissos, né? E ela tem que encontrar aqui, não é? Alguém de braços abertos para recebê-la dentro das suas dificuldades, né? Do seu cansaço, e não nessa proposta de exigências sobre exigências, né? Nós sabemos de um caso, alguém nos contou, não sei, de um senhor que foi bater a porta do centro, mas já tinha passado o horário, não deixaram ele entrar. Sei. Ele foi lá buscar ajuda, encontrou a porta fechada e suicidou. Pois é, né? E são casos, né? A gente não sabe quem está chegando, né? A gente não sabe quem está chegando. Às vezes as pessoas nos procuram para conversar, né? E às vezes alguém fala, não sei como que você aguenta, né? As pessoas não dão trégua. Ora, gente, né? Que bom você se sentir útil, né? Que bom quando uma pessoa te procura, a outra te procura, né? Uma né, te traz uma questão, a outra te traz outra, né? Ora, né, que bom que a gente pode ser útil, que a gente pode aproximar e que bom que as pessoas nos veem como uma pessoa de respeito, né? É isso mesmo. Então, a gente não tem que reclamar, não. A gente tem que passar por essas coisas e agradecer a Deus por todas as oportunidades. Não é? E o importante das pessoas entenderem, Jair, que o tempo é a melhor solução para tudo, não é, Jair? Justamente. O tempo, né, é um companheiro valioso, né? A gente... eu digo assim... A sabedoria está naqueles que aprendem a trabalhar com o tempo. Não é? No caso dessa moça que eu estou te contando, a gente falou com ela que para ela aguardar o tempo. Mas, enquanto isso, ela ir
analisando as atitudes dela também com relação ao namorado, né? Eu tenho um amigo, né, que num determinado momento, ele é médico, ele teve que fechar o consultório dele numa cidade, né, fechar mesmo, e mudar sem deixar endereço. Ué, por quê? Ué, por causa disso. Por causa de uma pessoa, né, que começou a namorar com ele, né, e essa pessoa, ela vivia vigiando o consultório, né, ela sabia até da agenda dele e implicava, inclusive, com os pacientes dele. Aí E depois começou a fazer barraco. Nossa. Né, brigar e aquele negócio todo, e ele morava nessa cidade, assim, ele morava no hotel, né? Lá e tudo. Ela ia para a porta do hotel e queria dominar o hotel e aquele negócio todo, e ele teve que desaparecer. É constrangedor demais essas situações, não é? Senhora, Deus me livre e guarde. Deus me livre e guarde. Santo Antônio. E você sabe que todos nós estamos sujeitos a isso, né, Sônia? É verdade. Eu às vezes, quando eu falo, né, nas mocidades, quando eu trato com jovens sobre relações afetivas, eu coloco para eles o seguinte: você arrumou um namorado, ele começou com muitos ciúmes, você põe um ponto final. Você entende? Eu entendo. Ele começou com muitos ciúmes, você põe um ponto final. Por quê? Muitos dessas personalidades psicopatas, um dos sintomas é a dominação. Não é? Já está na hora de tirar o time de campo, né? Passou da hora. Passou da hora. Por quê? Porque a questão é o seguinte: se você tem a oportunidade de mudar, de sumir, né, se você passa por determinados vexames, mas sai da vida dessas pessoas, está muito bom. Né? Agora, quantas pessoas não são assassinadas por essas pessoas? Não é? Por quê? Estou cansado de abrir jornal, de ouvir televisão e de ouvir rádio de pessoas que foram assassinadas por esses maníacos. Né? Que, de repente, eles se acham donos das pessoas e se veem o seguinte: se não tiverem comigo, não estão com mais ninguém. Né? E são frios, calculistas e assassinam mesmo. É verdade. Não é? O Alberto ainda fala, Jair, nesse estado, ele fala do ódio, né? Nesse estado, entro numa cidade onde eu não quero estar, e não quero entrar, e procuro pessoas. Olha, nesse estado, entro numa cidade onde eu não quero entrar e procuro pessoas. Elas correm e as fogueiras se acendem. Ouço gritos enlouquecedores e aquelas gargalhadas sarcásticas. Aí eu saio de mim e desapareço. Quando dou por mim, novamente estou nessa cama amarrado e sedado. Ô, Jairo, isso é surto. É um surto psicótico, né? É um surto psicótico. Esse quadro, essa cidade aí, ela existe na cabeça dele, né? Quer dizer, provavelmente é uma época, né, uma vivência dele numa determinada encarnação, né, em que não se sabe com que objetivo que ele entrava nessas cidades e o que era feito nessas cidades, mas certo é que essas entradas elas geraram um trauma, né? E ele sempre retorna ao lugar desse trauma. É isso mesmo. Né? E vai repetindo essas experiências. E pela descrição dele aí, é uma coisa pesada, porque quando ele volta a si, ele está contido no leito. Isso, amarrado e sedado. Ele está amarrado e sedado no leito. Então, é uma coisa, assim, bastante complicada. Não é? Doutor, isso não é vida. Ora, Alberto, não perca as esperanças, irmão. Irmão querido, tudo passa. Creia que todos esses pesadelos também irão passar. E virá um novo tempo, novos desafios e alegrias, tempos de felicidades e de realizações. Enquanto isso, faça esforço para se manter em paz. Ouça o Péricles e a Helena. Aprofunde-se no Evangelho e, vez por outra, deixe o leito e caminhe em nossos jardins. Possivelmente, isso lhe fará muito bem. Assim, calmamente, o irmão Delcídio avançou na direção oposta do quarto.
a um canto, podemos perceber e observar o irmão Leônidas, como se estivesse escondido ali. Ou eles fizeram toda essa trajetória para chegar no Leônidas. No Leônidas, é. Agora, esse irmão aí que você trouxe para nós agora, né? A gente percebe, assim, é uma opinião minha, né? Sim. Que isso ainda vai desaguar em reencarnação ou em reencarnações ainda difíceis. Jair? Ah, vai. Mas e no caso da Violeta? A Violeta terá que estar para participar dessas reencarnações, não, Jair? nada, que isso. No caso aí, só se a Violeta brincou com os sentimentos dele, né? Uhum. Porque a gente vê muito isso na doutrina espírita, né, Jair? Falando isso. Você vai ter que nascer com ele. Não. Gente, as pessoas que falam isso não conhecem a literatura de Emmanuel, naquele livro Vida e Sexo, né? Uhum. Nos capítulos Vinculação e Desvinculação. Sim. Né? Emmanuel é muito claro nessas situações, né? É muito sutil. Ora, se a Violeta brincou com os sentimentos do Alberto, né? Sim. Se ela brincou com os sentimentos do Alberto, ela tem responsabilidades, não é? Agora, se ela tratou os sentimentos do Alberto com pontualidade, com tranquilidade, né? Ela está desvinculada dele. Ah, tá certo. Ele é que está se julgando proprietário dela, ela não tem nada a ver com ele. Né? É isso o que mesmo. faz a proximidade é a sintonia. Não é? Aí, caso a Violeta tenha desempenhado seu papel corretamente, desvinculou-se. Desvinculou. Cada um para o seu lado. Ela segue o caminho dela. É isso mesmo. Ô, Jair, terminamos aqui mais um programa e voltaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, de novo com vocês. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.